o Deus o qual nós marcamos um encontro com Ele aqui nesta noite. Mas os teus servos em casa também haverão de te adorar, haverão também de ouvir a tua palavra e tremer diante da tua palavra. Ó Deus, nos desperta para que nós possamos ser aquilo que o Senhor deseja que sejamos. Oramos no nome de Jesus. Amém. Vale a pena testemunhar, mesmo em circunstâncias e momentos ruins. Não era um momento fácil para aquela menina. Ela foi levada cativa, prisioneira. Não é momento fácil muitas vezes para nós que estamos vivendo, o mundo está vivendo, o Brasil está vivendo, as nossas cidades estão vivendo. Estamos vivendo em momentos difíceis, mas não é porque estamos vivendo em momentos difíceis que nós não vamos deixar de falar do amor de Deus. Eu não falei o tema para o Marcelo, não é sobre o louvor, que ele gosta de encaixar o louvor também na mensagem, mas ele falou sobre uma das músicas aí, fala que nós temos um chamado, ou seja, Deus tocou no coração dos irmãos para escolher essa música. Nós temos um chamado. Você tem um chamado para poder testemunhar. Essa menina, quando conheceu Deus, quando ela conheceu Deus através do testemunho dos profetas, ela também teve uma experiência com Deus, e a partir daí ela não parou de calar, não parou de falar do poder de Deus, do Deus que atua na vida dela. Ela não parou de testemunhar, mesmo quando ela foi levada para longe da sua terra, para poder trabalhar na casa daquele que acabou com a terra de Israel, aquele que oprimiu a terra de Israel. Ela vai morar na casa do comandante, que é chamado de herói de guerra. Deus usou esse homem para disciplinar o povo de Deus. Olha, Deus usa coisas para disciplinar, para poder falar. Então essa menina se tornou escrava, tinha todos os motivos para poder ser revoltada, tinha todos os motivos para poder ser indiferente, para poder ser amarga na vida. Ela tinha tudo para isso, mas ela surpreendeu, meus queridos. Como todo aquele que ama a Deus, serve a Deus, é fiel a Deus, sempre vai surpreender. Mesmo passando por momentos difíceis, nós temos algo para poder dizer. Nós temos uma palavra de Deus, mesmo enfrentando situações difíceis. E para aquela menina não era fácil, longe dos seus pais, longe da sua terra, mas ela não se calou sobre o poder de Deus, o amor de Deus, sobre a graça de Deus. Então ela surpreendeu, e que nós possamos surpreender nesses dias, testemunhando de Jesus no nosso emprego, na cidade, nos supermercados, aonde nós estivermos, que nós tenhamos uma palavra de Deus para as pessoas que estão sofrendo. As pessoas que estão sofrendo. Não sabemos o nome dela, mas podemos conhecer o seu testemunho. E o seu testemunho marcou e mudou a história desse homem chamado Naamã. Mudou a história da vida dele e da sua família. E por que mudou? Porque uma menina ousou falar do poder de Deus. Vocês conhecem essa história, mas a palavra de Deus tem que ser repetida para poder nos despertar. E a palavra é que nós precisamos testemunhar. Você tem um chamado, Deus te chamou para poder ser embaixador dele. Você é soldado de Cristo. Então essa menina, ela foi para lá e não deixou de ser uma representante de Deus, do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, mudou a história de um homem que era grande, de muito conceito, herói de guerra, porém era o quê? Leproso. Ele tinha um problema sério, a lepra, e a lepra não tem cura, principalmente naquela época. Hoje, chamado rancerias, tem, mas naquela época não tinha. Então ele estava fadado a morrer por causa da lepra. Então ele era herói de guerra, uma pessoa respeitada, uma pessoa grande, rica, poderosa, porém era leproso. Mas no desenrolar do texto, nós vamos ver também que ele era o quê? Orgulhoso.
Ele era cheio de orgulho. Então o problema dele não era só o problema de fora, na pele. Ele tinha um problema maior por dentro. Ele tinha um problema maior por dentro. E muitas das vezes as pessoas estão assim. Elas estão com problemas por fora e também por dentro. E precisam de uma palavra de Deus para poder ajudá-las a ter uma vida significativa, uma vida que satisfaz, uma vida que agrada a Deus. A alma e a eternidade de uma pessoa depende da voz de uma testemunha vibrante. Esta frase aqui eu tirei desse livro que me impactou. Eu vou repetir mais uma vez. A alma e a eternidade de uma pessoa depende da voz de uma testemunha vibrante. E essa menina, a voz dela fez diferença na vida de Naamã. Que nessa semana, que nesse ano ainda, você possa surpreender e a sua voz vai fazer diferença na vida de uma pessoa. Uma pessoa que está fadada a ficar perdida, sem Deus. Mas quando você falar de Deus para ela, ela vai ter vida eterna em Jesus. Porque você colocou ela diante de Jesus. Como essa menina colocou Naamã diante do profeta de Deus. Amém. Diante do homem de Deus. Então nós precisamos, como diz esta frase, a alma e a eternidade de uma pessoa depende da voz de uma testemunha vibrante, de uma pessoa que vai erguer a voz, que não vai se calar, que não vai ter vergonha de testemunhar o Evangelho. Meus irmãos, o mundo está desse jeito, mas existe uma notícia, existe uma boa nova. O Evangelho é a boa notícia, o Evangelho é o poder de Deus para poder mudar o curso das vidas. Então a igreja, ela tem uma palavra de Deus para a humanidade, para as nações, para os povos, para as mulheres, para os homens, para as famílias. Você tem uma palavra de Deus para as pessoas. Eu tenho, e nós temos que ser ousados. Então onde estão as testemunhas de Jesus nos dias de hoje? Na geração daquela menina, o que dependeu dela, ela falou de Deus. Onde estão as testemunhas de Jesus nesse período de pandemia? Onde estão as testemunhas de Jesus quando as famílias estão sofrendo? Quando as famílias estão realmente com problemas difíceis? Onde estão as testemunhas de Jesus? Esse texto fala de uma menina que testemunhou mesmo sendo escrava numa terra distante. Igual a Daniel, igual José lá no Egito. Nós vamos ver que muitos servos de Deus, não importa, ele é crente na sua terra, ele é crente aonde ele estiver. Tem pessoa que muda, se tranca, se fecha, não testemunha, ninguém sabe que ele é crente, ninguém sabe que ele é servo de Deus. Ele vai para algum lugar e ele deixa de ser aquilo que ele é na igreja. Isso não aconteceu com essa menina e não deve acontecer com você também. Amém. Amado que está aí em casa, seja uma testemunha viva de Jesus, como essa menina foi. Amados que estão aqui na igreja, sejamos desafiados a ser uma testemunha de Jesus. Podemos encontrar testemunhas vibrantes como essa menina em nossa geração, mas quais são as marcas de uma testemunha vibrante? Domingo nós pensamos quais são as marcas de uma grande fé. Não foi o que nós vimos domingo? As marcas de uma grande fé. As marcas de uma grande fé. Hoje nós queremos falar quais são as marcas de uma testemunha vibrante. E eu vou falar mais uma vez 3 marcas de uma testemunha vibrante, de uma mulher de Deus, uma menina de Deus, um homem de Deus, uma pessoa de Deus. Quais são as marcas dessa testemunha vibrante? Quais são as marcas? Primeira marca, coragem. Nós podemos ver na vida dessa menina, viu, irmão Bino? Ela tinha coragem. Ela tinha coragem. Quem tem coragem fala, ergue a voz. Veja o versículo de número 2. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora. Uma menina. Nós não sabemos se tinha 12, se tinha 15, se tinha 11. Do mais embaixo fala uma jovem.
Nós não sabemos a idade dela, mas nós sabemos que ela teve coragem de testemunhar do Deus de Israel. Nós sabemos do testemunho dela, nós não sabemos do nome dela, mas nós sabemos que ela teve coragem de erguer a voz. Ela teve coragem de um homem que estava com a alma e a sua eternidade para poder ficar longe de Deus. O que ela fez? Tomara que o meu patrão, o Naamã, se ele estiver diante do homem de Deus, diante do profeta, Deus vai usar o profeta para curá-lo. Para isso é preciso ter coragem. Meus irmãos, hoje para testemunhar, eu tenho pensado muito nisso. Eu aqui, com relação aos nossos vizinhos, eu tenho orado por eles, mas eu preciso mais do que orar. Eu preciso ter coragem para poder fazer diferença na vida dos meus vizinhos, na vida das pessoas, e para isso eu preciso de coragem. E essa menina teve coragem. Ela teve coragem, mesmo sendo empregada, jovem, ela não se intimidou, falou de Deus, falou do homem de Deus e falou do poder de Deus. Se ele estiver diante do profeta, o poder de Deus vai mudar a história dele, vai mudar a história dele. Então, meus queridos, nós precisamos ter coragem. É preciso ter coragem. Essa é uma marca de um testemunho vibrante. Essa é uma marca de quem é cheio do Espírito Santo. Se nós somos cheios da carne, nós não vamos ter coragem para testemunhar, nós não vamos ter coragem para falar do amor de Deus. Mas se nós somos cheios do Espírito Santo, a palavra de Deus diz que nós vamos ser o quê? Ousados, nós vamos ser corajosos. Então essa menina, ela foi corajosa. Você tem tido coragem para testemunhar do poder de Deus em tempos de pandemia? Precisamos falar do poder de Deus. Qual é o seu Naamã? A quem você vai dar um testemunho? Aquela menina teve no Naamã, ela falou de Deus. Qual vai ser o seu Naamã? Qual vai ser a senhora, a esposa de Naamã, que você vai falar do amor de Deus? Coragem é a primeira marca de um testemunho vibrante. E o mundo, o Brasil, a nossa igreja, nós estamos precisando, o seu pastor, todos nós precisamos ter um testemunho vibrante. O Brasil está precisando de testemunhas vivas. O Brasil está precisando de pessoas que entram na brecha, que estejam prontos para orar, interceder e para falar do amor de Deus. Uma menina, e essa é uma palavra para os jovens que estão aqui. Não espere, a pessoa pensa assim, lembra-te do teu Deus, lembra-te do Criador dos dias antes que venham os maus dias. Muita gente vai pensar, não, eu vou primeiro para a faculdade, primeiro eu vou fazer tudo isso, para depois eu vou dar um testemunho vivo. Isso é uma coisa muito ruim. Hoje é tempo de testemunhar. Não espere ficar maior, não espere ficar mais de idade para poder ter coragem para testemunhar. Aliás, o que eu vejo na Bíblia é que cada vez mais foram os jovens. Jeremias não passava de uma criança, ele falava, eu não passo de uma criança. Quantos jovens foram usados por Deus? Deus quer usar esta igreja, Deus quer usar os jovens desta igreja. Já está usando, eu fico assim animado quando eu vejo vocês tocando aqui. Mas mais do que isso, vocês podem fazer mais, vocês podem surpreender mais, vocês podem ir além das paredes da igreja. Mas é só os jovens? Não, as mulheres, os homens. Nós precisamos ser corajosos. Nós precisamos ser corajosos. Mas eu preciso caminhar. A segunda marca de um testemunho vibrante está aí no texto, é compaixão. Essa menina teve compaixão, mesmo com aquele que era o seu algoz, não é? Então, ela teve compaixão de quem faz dela uma escrava. Ela poderia pensar assim, ele ficou leproso, que ele morra. Deus mandou uma praga para a vida dele. Foi assim que ela pensou? Foi, Fábio? Foi assim que ela pensou? Não foi. Ela pensou diferente.
Eu quero que ele seja transformado, eu quero que ele seja mudado. Assim como Deus me ama e tem feito grandes coisas na minha vida, eu quero amar o meu próximo, mesmo que esse meu próximo tenha causado problemas para mim. Muitas das vezes nós pensamos assim, e eu fico assim um pouco chateado, eu vou estar dizendo sempre um pouco em público, né? Mas eu fico chateado, mas a minha oração, eu passei a orar pelo beira-mar, aquele que está preso, orar por ele, para que Deus visite ele. Mas antes, eu confesso aqui, eu pensava, ele tem que ficar preso, tem que morrer lá na prisão. Não, nós temos que orar para que as pessoas possam mudar, possam ser transformadas. Nós não devemos agir como os filmes de Hollywood. Como que é? Alguém bateu, bate de volta. Vingança em cima de vingança. Mesmo que eu tenha que quebrar todos os carros de Nova York, mas eu vou matar aquele que matou a minha família. Não foi o pensamento dessa menina. O Evangelho não é isso. O Evangelho é graça sobre graça. O Evangelho é perdão. O Evangelho é restauração. E nós podemos ver isso com paixão na vida dessa menina. Eu não vou ler o texto para a gente poder ganhar tempo. Eu pensei em pregar sobre esse tema com relação à parábola do bom samaritano. E a gente vê ali na parábola do bom samaritano que o sacerdote e o levita, vendo aquela pessoa que estava quase morto, o que eles fizeram? Passaram de longe. Eles viram e passaram de longe. Um samaritano, o que ele fez? Ele passou, viu e foi para perto da pessoa. E vocês conhecem a parábola. Ou seja, ele teve misericórdia, ele teve compaixão. A pessoa que estava provando Jesus perguntou: quem é o meu próximo? Por isso que Jesus contou essa parábola. Nós devemos amar o nosso próximo. Essa menina poderia pensar: Naamã não é o meu próximo, eu quero que ele morra de lepra. Não, ela não pensou assim. Um servo de Deus não pensa assim. Um servo de Deus pensa: eu vou orar por ele, eu vou orar. Mais do que isso, eu vou dizer para ele: vai lá diante do profeta, e o profeta vai orar por você, e você vai ser curado. Então a segunda marca, meu querido, a segunda marca de um testemunho vibrante é compaixão. Como as pessoas te veem nesses dias? Como uma pessoa de compaixão, uma pessoa de misericórdia. Ou eles veem: não, ele está lá na igreja, mas ele passa de lado. Diante dessa pandemia, o que nós temos feito com relação àqueles que sofrem? Nós temos passado de lado, ou nós temos ido e realmente nos condoído dessas pessoas? A igreja deve ser uma igreja de compaixão, de misericórdia. Nós precisamos abençoar as pessoas. Então, meus queridos, a segunda marca de um testemunho vibrante é compaixão. E você vai ver nesse Jesus. Você vai ver um Jesus cheio de compaixão, um Jesus misericordioso. Se há alguém que Jesus pegou no pé, foi dos religiosos que eram fingidos e hipócritas. Esse ele pegava no pé. Mas todos aqueles que estavam perdidos, doentes, fracos, o que ele fazia? Ele tinha compaixão. Agora aquela pessoa que era cheia de si, que não queria nem ouvir, pelo contrário, queria era matar Jesus. Queria matar Jesus. Então Jesus ia para o encontro das pessoas. Jesus ia abençoar as pessoas. E por isso que essa menina fez: eu quero que você esteja diante de Deus, e Deus vai te curar. E Deus vai te curar. Terceiro e último, terminando, a terceira marca de um testemunho vibrante é vida e palavra. Em outras palavras, isso quer dizer credibilidade. Um testemunho vibrante é uma pessoa que tem vida e tem palavra. Ela vive o que prega, a sua vida é a mensagem. Quando essa menina falou, olha o versículo de número 4, o que diz aí? Então foi Naamã e disse ao seu senhor:
Assim falou a jovem que é da terra de Israel. A nossa vida está sendo observada. Eles observavam aquela menina, e quando ela falou, eles deram crédito na palavra dela. Eles creram na palavra dela. Tanto a senhora, a esposa de Naamã, como o próprio Naamã. E ele está dizendo aqui, então nossa vida está sendo observada. Ela conhecia o profeta, o homem de Deus. Uma característica de uma pessoa que tem um testemunho vibrante é porque ele conhece a Deus, ele é fiel a Deus, ele teme a Deus. Então veja bem, ela conhecia o profeta, o homem de Deus. Eu acho isso aqui interessante, é uma outra pregação, não é? A gente realmente aprender com os outros. Essa menina falou: olha, eu conheço o profeta, eu sei que ele é homem de Deus, ele é homem de Deus, vai lá, e ele vai orar por você, e você vai ser transformado. Então ela conhecia o profeta, o homem de Deus, mas ela conhecia o Deus do profeta. Isso é muito importante. Quando nós temos um testemunho vibrante, a gente conhece Deus. Os 3 jovens foram lançados na fornalha e disseram: olha, se Deus quiser nos livrar, Ele vai livrar. Se Ele não quiser, não tem problema. A gente morre porque a gente conhece esse Deus. A vida não pode nos separar dele. Então, se você conhece Deus, você vai ter um testemunho vibrante. E quando você falar, a sua palavra vai ter crédito. A palavra dessa menina teve crédito. O testemunho dela teve crédito. Os nossos filhos precisam ver testemunho na minha vida e na vida da minha esposa. As pessoas, nossos vizinhos precisam ver. Ou nós vamos ser uma pessoa que não tem crédito. E quando é que a gente não tem crédito? É porque a vida e a palavra não se harmonizam. Então tem que ter vida e palavra. Tem que ter credibilidade. Então essa menina, ela teve credibilidade. Ela conhecia Eliseu como homem de Deus. Naamã, sua mulher, conhecia ela como menina de Deus. Essa menina que trabalha aqui com a gente, ela é diferente. Ela é escrava, ela está aqui, mas é uma menina diferente. A mulher de Potifar conheceu quem é José. Vem deitar comigo. Você pertence a Potifar e eu pertenço a Deus. E um dia Deus vai me dar uma mulher. Ele vai me dar uma esposa. José tinha credibilidade. José tinha credibilidade, tinha vida e palavra. Então nós precisamos de ter vida e palavra. Agora veja, por que vale a pena testemunhar? Com coragem, com compaixão e com vida, com credibilidade. Olha o que aconteceu, versículo 9. Versículo 9 diz o seguinte: veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Por que ele foi lá? Porque a menina resolveu abrir a boca, resolveu testemunhar. E agora está Naamã em frente do profeta, está diante do profeta. Quase que o orgulho o impediu de receber a bênção. Veja aí no versículo 10. Nós estamos chegando no final da pregação. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, ficou muito indignado. O orgulho: não, eu tenho rios melhores. Esse rio Lamacento aqui do Jordão, lá tem ele estava cheio de orgulhos. E aí, graças a Deus, que os seus oficiais o convenceram, levou ele a mudar de ideia. E por que ele foi curado? Porque ele mudou de ideia. Ele deixou de ser orgulhoso e se humilhou, e foi banhar no Rio Jordão. E ele mergulhou 7 vezes. Na 7ª vez, o que aconteceu? Olha o versículo de número 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. E olha onde vai parar o testemunho da menina, porque ela resolveu erguer sua voz, ela resolveu testemunhar de Deus. O que aconteceu? Esse homem diz: olha, eu agora não vou mais adorar outros deuses, eu agora só adoro ao Senhor. Eu só adoro ao Senhor.
Ou seja, houve uma conversão na vida desse homem. Houve uma conversão na vida desse homem. E por que tudo isso aconteceu? Porque uma menina, uma jovem, resolveu dar testemunho. Então vale a pena testemunho. Vale a pena testemunho. E eu termino repetindo: a alma e a eternidade de uma pessoa depende da voz de uma testemunha vibrante. Deus quer te usar, Deus quer te usar no céu. Reginaldo, Deus quer que você seja uma testemunha. Eu citei 3 nomes, eu queria falar o nome de todos nós. Você que está em casa, creia nisso. Você pode ser uma testemunha vibrante, viva. O mundo está precisando de embaixadores de Deus, testemunhos de Deus. Nós vamos cantar, o Ministério de Louvor vai vir aqui à frente. Vamos repetir, vamos encerrar o culto com essa música. Eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado. Preste atenção na letra dessa música. Eu tenho um chamado. Vamos testemunhar o amor de Deus então, como nós aprendemos, né? Que essa menina, essa serva ali de Naamã, ela pegou e teve um chamado, e através desse chamado levou a cura desse seu chefe aí, desse seu patrão. E Deus quer que você também leve cura às pessoas, e essa cura vai vir através da palavra, vai vir através da tua boca, daquilo que você tem anunciado. Eu tenho um chamado e você também tem um chamado. Quando
ser de Deus uma realidade. É chamado. Que você, através do chamado que Jesus tem na sua vida e na minha vida, que nós possamos levar o Evangelho como nós ouvimos aqui na palavra. Que Deus possa nos abençoar, que você sinta-se com o Senhor Jesus no seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Deus deu uma semana de bênçãos, de vitória para os